Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com a PhD Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro. E hoje, pessoal, nós vamos abordar sobre as avançadas civilizações do Peru e da Bolívia. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá a todos, olá Cris, olá todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre as avançadas civilizações do Peru e Bolívia e suas evidências. Claro que tudo por cima, porque senão teria que ser uma aula do método da integração, com muitas horas aula para abordar isso tudo. Então vai ser mais rapidinho, mas acho que vai ser legal para vocês conhecerem. Então, vamos lá, Cris, é com você. Maria, um dos países mais ricos em sítios megalíticos e arqueológicos é o Peru. As pessoas costumam sonhar com ir ao Egito, o que eu aconselho, achei maravilhoso também quando fui até lá. Mas o que eu posso dizer honestamente é o que se esconde no Egito é mais fácil de ser encontrado no Peru e está de fato exposto em seus museus, mesmo que de maneira simples. Agora é que vem a pergunta: por que os historiadores nos escondem a verdade e no Peru, Bolívia e Chile podemos encontrá-las mais facilmente? Pois é, essa pergunta é ótima e eu sempre me fiz desde que eu me conheço por gente, porque desde os 12 anos, 11, 12 anos, eu já lia sobre as avançadas civilizações do Peru, porque por sorte, o que aconteceu que me deu esse estalo que eu quis conhecer mais é que tinha um vizinho lá do bairro onde eu morava, ele era peruano e ele era um inca perfeito. E o interessante é que ele era muito culto. Então, a gente, né, fazia reuniões lá, festinhas de aniversário dos vizinhos, e ele ficava falando, me chamava tanta atenção, ele falava dos sítios arqueológicos com propriedade das civilizações antigas. E esse com certeza foi o grande estalo que me deu nessa idade, não tinha mais do que 11 anos, que deu o grande estalo para que eu fosse atrás desse conhecimento e começasse a ler, não parasse mais. E claro que eu comecei pelos livros mais conhecidos, né, desse assunto, que eram os Deuses, Túmulos e Sábios, de C.W. Serra, que foi até ele que sugeriu, e o Faraó de Ouro. E depois, claro, que entrou Erich von Däniken e outros assim. Então, entre mistura de livros de história, arqueologia oficial e livros não oficiais na época, foi o que foi enriquecendo o meu gosto por querer conhecer mais e mais. E claro, Cris, como você mesma disse, né, que ama o Egito e você foi até lá e gerou tantas informações interessantes e te aconteceram tantas coisas que um dia a gente tem que fazer um programa juntos para você contar. É que o Egito tem uma propaganda enorme em cima, fora que, claro, as pirâmides ali chamam tanta atenção e as escavações do Vale dos Reis, e é a história que mais atrai e é o local onde mais havia informação que foi retirada, suprimida, destruída, começando, digamos, oficialmente, obviamente, por Júlio César, que botou fogo ali, acidentalmente ou não acredito em acidentes naquela época, botou fogo na biblioteca de Alexandria, que outras vezes também pegou fogo. Então, em guerras e mais guerras, obviamente, se perdeu muita informação, mas a Alexandria é de uma fase mais recente do Egito, depois da helenização, e ali havia um acervo de informação fantástico. Então, depois disso vieram os católicos, né? Os que destruíram o resto. Nas suas turbas de destruição e assassinato, que eles mataram todos os sábios helênicos que estavam na época e acabaram com o resto da informação que existia na Biblioteca de Alexandria. Pouco se salvou. Daí que o mundo começou a emburrecer e perdeu a informação que poderia ter nos dado a nossa origem. Então, uma nova origem nos foi dada, uma falsa origem, de que nós começamos a
existir como civilização exagerando o que se aceita hoje, como o mais extenso possível, 8.000 anos antes de Cristo até agora, quando nós sabemos pelas evidências que existem que a humanidade tinha muitas centenas de anos até a sua queda, né? E tinha uma civilização altamente avançada que se passou para os dois hemisférios do planeta, para os dois lados, Oriente e Ocidente, levando informação como um todo. Uma informação em comum é o que se encontra dos dois lados do planeta, hemisfério norte e sul, e dois lados, né, o Ocidente e Oriente. E a mesma coisa, com a mesma filosofia, com o mesmo padrão arquitetônico, com o mesmo padrão religioso, com os mesmos símbolos, os mesmos ícones sagrados, uma mesma matemática, um conhecimento astronômico, astrológico, científico avançado. A humanidade foi emburrecendo, né? E não crescendo. A partir de 10.000, ela foi emburrecendo antes de Cristo. Então isso significa que alguém passou essa informação. Quando esses alguém se foram, a informação foi se perdendo, porque os que ficaram não tinham condição de mantê-la, de passar adiante com a mesma propriedade. As guerras destruíram tudo, porque cada vez que você tem uma guerra, e antigamente era muito pior do que hoje, 50% da informação se perde. Então, a história é escrita pelos que vencem a guerra. Isso eu falei até do curso Iniciação à Luz, para os que estavam presentes, e mostrei uma tabela onde mostra que, se você tiver só uma guerra por ano, quem conta a história é sempre quem ganha. A informação dos que perderam se perde. Então, a cada ano, você perde 50% da informação, que é a informação dos que ganharam, que conta a história, né? É assim que o catolicismo se fez, destruindo os povos antigos, apagando a sua história, apropriando-se dela e dizendo uma nova história, dizendo que era deles todas aquelas informações, quando na verdade não eram. Eles só as vestiram de maneiras diferentes e aí a chamaram de deles, mas como os povos tinham sido dizimados, a informação tinha sido destruída, isso é possível. Então, numa fração de 20 anos, uma guerra por ano, você perde 100% da informação. E o que sobra é 0,000, sei lá quantos zeros tem, 1 daquilo que sobrou. Portanto, a informação se perde a cada 20 anos, considerando uma guerra por ano. Hoje, acreditem em mim, tá igual. Não mudou nada. Porque a internet, a televisão, os meios escritos, eles mentem. Eles te dizem uma coisa que não é. Você recebe uma informação como se fosse verdade, não é. É tudo manipulado. Então, o que você recebe hoje está mais perto de 85%, eu vou dizer um número gentil, para não dizer 100%, 85% de mentira. Então, nem isso você tem. Aqui, a cada 2 anos, você não tem mais informação, sendo que você não tinha mesmo, já desde o começo. Mas naquela época, a informação existia e se perdia dessa forma. Portanto, o que aconteceu para que Egito, Peru, México tivessem em comum a construção de pirâmides? Mas na verdade as pirâmides estão no mundo inteiro. Tem pirâmides na Rússia, tem pirâmides na Bósnia, tem pirâmides na China. Existe uma rede de pirâmides pelo mundo inteiro. E o mesmo tipo de padrão religioso e tecnológico que nitidamente existiu entre todos eles, né? Então, a pergunta da Cris é por que o Peru preserva e deixa a coisa mais perto da verdade? Porque o Peru está menos manipulado pelos donos do mundo, talvez. Às vezes é porque ele é permitido por outras razões. Tem interesses em divulgação gradual das informações. Então, você tem informações que vêm do Chile, que vêm do Peru, e que você não tem de outros locais. Então, no caso do Peru, você tem os crânios alongados, a civilização de Paracas, que era uma civilização não Homo sapiens, era outra espécie, com os crânios alongados, com uma caixa craniana
de 25 até 50 a 60% maior do que a caixa craniana de um Homo sapiens, portanto um cérebro maior com certeza, com 2 placas, não todos, mas alguns tendo 2 placas cranianas. Então o Homo sapiens tem uma frontal, 2 laterais, enquanto que muitos deles têm só 2 placas. Isso significa que havia uma turma que veio de algum lugar que não é normal aqui e que se misturou com os da Terra, gerando crânios alongados menores e já com DNA mitocondrial da Terra, porque foi feito o DNA mitocondrial deles e os analisados mostravam DNA mitocondrial da Terra, ou seja, que se reporta às espécies hominídeas que naturalmente se desenvolveram na Terra. Mas o DNA nuclear é desconhecido, portanto, pai desconhecido que não se reporta às espécies hominídeas naturalmente desenvolvidas na Terra. Então, o Peru permite que esses esqueletos, que são as centenas, só em um sítio arqueológico em Paracas tem mais de 500 deles, né? Mais de 500 de seres que não são Homo sapiens e que são esquecidos, é feito de conta que eles não existem. A pessoa fala, não, deixa esse daí pra lá. Caramba, são aos milhares já, milhares desses esqueletos. Então eles são pré-incas, supostamente, pela datação de carbono 14, supostamente por volta de 1500 a 2000 anos, até 1000 anos antes de Cristo, quando então, supostamente, os incas chegaram à região, aí já Homo sapiens, e os dizimaram, porque também supostamente eram pacíficos, talvez de tecnologias avançadas, mas pacíficos. E os incas eram mais brutos, mais belicistas, e talvez tenham considerado a eles monstros pelos seus caixa craniana, seus traços diferentes, e os tenham dizimado, ou os Paracas se foram em aquilo que se encontra hoje, digamos, como múmias, por sinal, muitos como múmias e outros não, seja simplesmente aquilo que existiu, viveu e morreu ali naquela região. Então é um mistério, né? Mas o interessante que vem a calhar com a pergunta da Cris é que não, o Peru não esconde e permite que sejam vistos. Tanto sim que nós vamos agora em agosto ao Peru, eu, meus alunos, o método da integração e amigos e convidados e fãs, quem quiser ir conosco através da Aérea de Aquários, Viagens e Turismo, com a Edina da Aérea de Aquários, Viagens e Turismo, nós vamos lá nesses locais vivenciar isso, estudar esse caso, porque isso para mim, esse assunto faz parte do primeiro módulo do método da integração, né? Então é um assunto onde eu faço uma limpeza na história oficial e faço com que eles entendam que existe uma outra história que é mais próxima da verdade, da origem da humanidade. E nesse módulo 1 e um pouco no módulo 2 eu conto a história oficial da Terra, mostrando evidências, como é o caso disso. É por isso que eu montei isso com uma agência de viagens, para aqueles que possam ir, né? Claro que tem todo o investimento, mas tem também muita diversão. Quem possa tirar férias e colocar um investimento nisso, vivenciar essas coisas, a história da humanidade ali no Peru é um dos locais que eu aconselho. É por isso que eu quis começar pelo Peru, porque é chocante, tão chocante quanto o Egito, e a verdade está mais escancarada no Peru do que no Egito, porque no Egito eles escondem mesmo, porque existe um turismo, né? Um mercado de turismo lá muito grande, em cima de uma história de um egípcio, de um povo egípcio, que não é bem daquela forma que eles contam. Então eles impedem a verdade chegar, que é todos esses povos tiveram uma origem comum, que foram os Atlantes, que se passaram aos dois lados, os dois hemisférios e aos dois lados do planeta, antes do cataclismo final, e levaram essa informação, a informação que eles tinham, o conhecimento que eles tinham,
a esses povos. Por isso a arquitetura se reproduz a simbologia, se reproduz a religião, se reproduz a tecnologia, que quanto mais atrás do tempo, mais presente estava, quanto mais recente no nosso tempo, mais se perdeu. E assim é. Então, é isso aí, Cris. É com você agora. Maria, no Peru, especificamente ao norte de Lima, estão localizadas várias pirâmides de tirar o fôlego na cidade de Caral, considerada a cidade mais antiga das Américas. Qual a sua relação com o Egito e os maias? Como ela foi construída e para o que servia? Pois é, Cris. Caral sempre foi meu desejo. Então, quando a Edina da Era de Aquários falou: Maria, eu costumo ir para o Peru, Machu Picchu, aqueles sítios mais conhecidos. Você quer convidar seus alunos e fãs e seguidores para irem para o Peru com a gente? Dá para a gente fazer ali nos locais, né? Você explicar para eles o que é aquilo, o que representa aquilo sobre vários níveis. Eu falei, fantástico, vamos, mas eu quero ir para Caral. Aí a Edina falou, Caral, ninguém me falou de Caral, né? Então ela foi pesquisar, falou com o pessoal da agência lá do Peru, e eles voltaram dizendo que recentemente Caral foi aberto para visitação. Parece que a partir de 2009, alguma coisa assim, é que a coisa começou a ser possível de visitar, por isso que é recente. Muita gente não conhecia Caral. Então, eu vou explicar para vocês o que é isso. Cidade Sagrada de Caral, super, né? Então, Caral é a civilização considerada oficialmente a mais antiga das Américas. Oficialmente, eles dão 5.000 anos, os arqueólogos. Não é, tá, pessoal? Tá muito mais atrás de 11, 12 mil anos, tanto quanto a civilização egípcia que construiu as pirâmides. Boa parte das pirâmides foi construída em 5.000 a.C., outra parte que veio da tecnologia de informação dos Shensu-Hor, né, os descendentes de Horus, o Atlantes, que tinha tecnologia e informação e foi passando aos seus descendentes e, digamos, discípulos e alunos. Então eles foram chamados os Shensu-Hor, aqueles que vieram do conhecimento de Horus e já eram, em boa parte, misturados com humanos normais que evoluíam naturalmente em paralelo à civilização atlântica. Então, essas misturas fez com que esses atlantes fossem sendo, digamos, desaparecendo da Terra ao se misturar com os humanos que quase naturalmente se desenvolviam, porque todo Homo sapiens que surgiu devido a uma alteração genética manipulada ou por Atlantes ou por extraterrestres, como é o caso, né, dos Anunnaki, que vocês conhecem a história muito bem. Então, Caral não tem 5.000 anos, tem muito mais, mas oficialmente se diz, então, a história dos 5.000 anos, que é o limite, né, de quando surgiu Abraão. Abraão, 5.000 anos, então, ali está a história, ali os judeus contam sua história em 5.000 e poucos anos e se conta uma grande falácia mundial em relação à idade, à fundação da nossa civilização. Mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é dizer que Caral é tão antiga quanto a Mesopotâmia, a civilização dos Vedas da Índia e Egito, oficialmente falando, tá? Então, no entanto, difere das demais e desenvolveu-se de forma isolada, aspas, tá? Ou seja, não se conhecem correlações, a não ser o fato de ter a estrutura piramidal idêntica à da Mesoamérica e idêntica a algumas estruturas egípcias. Então, a cidade de Caral está localizada na costa norte de Lima, abrangendo 6 pirâmides, pessoal. Então eu falo, você sabia que tem pirâmides no Peru? As pessoas falam, what? Tem 6 pirâmides em Caral. Elas têm praças circulares e têm residências das antigas classes dominantes, entre outros edifícios. A coisa é uma estrutura fantástica, vocês estão vendo aí em projeção. As evidências encontradas mostram que se realizavam rituais e cerimônias religiosas, aspas, né? Isso é o que se considera oficialmente,
e também que as construções residenciais foram unidades domésticas e oficinas de trabalho, né? Bom, então foi inscrito no Patrimônio Cultural da Humanidade desde 2009, foi quando as visitações começaram a mais. Então, Caral está à altura do quilômetro 184 da Panamericana Norte, província de Barranca, ok? Então, dá umas 2 horas e pouco, talvez 2 horas e meia, 3 horas de Lima. Então, tem que sair de manhã, voltar no final da tarde. Então, o que você tem em Caral você tem um formato típico de praça circular em uma das pirâmides, na frente de uma delas. Essa praça circular em quase um ômega. Toda vez que você vê formato de pedras, né, em formação circular ou em ômega, o pessoal fala ômega shape, né, formato de ômega, você pode ter certeza que era um sítio que trabalhava com energia livre através do som. Esses eram os locais onde, através do som, se criava eletricidade. Hoje, mais do que nunca, enfim, muitos cientistas, já existem trabalhos publicados de monte, eu mostrei isso no curso Iniciação à Luz, produzem eletricidade a partir do som. Então, todo tipo de energia surge a partir do som. Então, através dessas pedras que vibram, então são pedras especiais, como existem em vários sítios do mundo, especialmente nas estruturas dos círculos de pedras da África do Sul, aquelas pedras com as quais a região onde está Stonehenge toda foi construída, porque Stonehenge é só um pedacinho da verdade que tem lá, que tem quilômetros digamos, de distância, de pedras que soam como sinos. Essas pedras que soam como sino produzem um som, uma vibração específica que não só alteram a nossa realidade e nos fazem ter expansão de consciência, mexendo na ressonância da nossa caixa craniana, como também fazem produção de energia através de mecanismos que têm que estar ali no sistema. Obviamente, Caral, da forma que está destruída, tá? Ela estava completamente coberta por sedimentos, não sobra muita coisa por lá devido a isso, porque nitidamente ocorreu alguma coisa de grande impacto que produziu talvez uma onda, que talvez um tsunami gigantesco, já que está na costa de Lima, né? Produziu um tsunami gigantesco que levou sedimentos de centenas de toneladas e cobriu a cidade. Ela foi totalmente escavada, por isso demorou muito tempo, desde seu descobrimento, que acho que foi em 93, até a liberação para visitação. Então, é um local fantástico que só comprova que houve, sim, uma origem em comum para todas as civilizações, as grandes civilizações megalíticas que construíram as suas estruturas através de pedras gigantescas, com tecnologia, com matemática, conhecimento de alinhamento, conhecimento de estruturas, com um grande conhecimento de tecnologia arquitetônica para poder levar à frente. E todas elas estavam baseadas em energia livre, certamente. É isso aí. É com você, Cris. Maria, vamos conversar sério agora, como se a gente nunca falasse a sério, né? Vamos brincar um pouquinho. Bem, eu queria saber o seguinte, Maria. Existem vários locais aí no Peru, especificamente ao redor do Lago Titicaca, onde há provas inegáveis de uma antiga e avançada tecnologia. Dê alguns exemplos desses locais e o que fez com que fossem abandonados ou destruídos. Cris, basta olhar para Tiwanaku e Pumapunku, que é aquela cidade os Hzinhos da History Channel, né, que mostra sempre o H do History Channel. Em Pumapunku você tem os Hs, que são estruturas que eram de encaixe, né? Então, vê o corte preciso, são rochas gigantescas, são megalitos cortados com precisão. Pumapunku é de tirar o fôlego. É tudo feito com tecnologia para lá de laser. Então, hoje se sabe dos phasers, que são lasers à base de som,
Então, som que corta. Então, você pode ter um dispositivinho pequenininho, igual aquela história do anel de Salomão, e cortar as pedras. Há dito que Salomão cortava as pedras, né? Com o seu anel. Então, esse tipo de tecnologia hoje está disponível e ela é Caesars. E ali, então, você tinha perfuração em rochas maciças de alto nível de dureza. Em Pumapunco, são aquelas rochas mais duras possíveis, como existem várias da mesma forma no Egito, dependendo da região, né? Você tem um nível de dureza da rocha maior ou menor. No caso de Pumapunco, essas rochas que foram construídas, utilizadas megalitos cortados com precisão para fazer o que seriam provavelmente estruturas de muros ou talvez templos e construções diversas, esses que se encaixavam na forma do H. Até foi feito simulações por equipes de engenharia, dado o que eles encontraram pelo chão, né, eles conseguiram reconstruir os encaixes. Então, com certeza, você tem isso como um nível de tecnologia, e a tecnologia do som era uma delas. O som faz a ressonância, desmancha as pedras e depois as reunifica, fazendo com que elas tenham uma formação, digamos, cristalizada ao trazê-las de volta, que é o que acontece com as muralhas de Cusco, por exemplo. Você tem a questão através do som, que são os Caesars, que fazem esse corte preciso e perfurações precisas, como vários engenheiros, como é o caso do Christopher Dunn, um dos, né, de tantos, que ele publicou vários trabalhos a respeito, falando que essas perfurações perfeitas foram feitas em granitos do Egito, em vários locais encontrados na região de Gizé, né, de Gizé, como queira chamar, e no próprio Peru, em Pumapunco, você tem isso demais. Só poderiam ter sido feitos por tecnologias altamente avançadas, de laser para cima, e hoje você sabe que esses Caesars fazem isso com precisão, porque nós já dominamos essa tecnologia, ainda não de grande escala. Então, Pumapunco acabou, é prova. Então, entre as ligações entre paredes, né, entre rochas que fazem esses paredões, você tem aquilo que eu chamo de tauros. É sempre uma marcazinha que havia um objeto que se colocava nas rochas para que talvez elas fossem ativadas pelo som para criar um padrão energético suficiente para criar energia livre, soassem. Talvez não a nível sônico suficiente para o nosso ouvido, mas talvez a nível hipersônico ou a níveis de outras frequências não audíveis que produzissem a energia livre na região. É fantástica coisa, mas era bem por aí. E assim temos Tiwanaku da mesma forma, com as mesmas precisões de corte. É que Pumapunco, que é ao lado de Tiwanaku, você vai de uma para outra até andando, é indiscutível, né? É isso aí, Cris, é com você. Maria, no Peru e no Chile, existem provas da hibridização humana, pois muitos esqueletos de outras raças de humanoides não catalogadas em nossa história foram encontradas em centenas de corpos e outros em bem menor número, neste caso Chile. O que foram estes seres e por que desapareceram? Exato, Cris. No Chile também tem um monte de seres com aparência insectoides que foram encontrados, carcaças de seres pequenos até, que comprovadamente não são humanos e que eles não esconderam e que chegaram a revelar. No Peru a coisa, como eu falei, é mais aberta. Já falei do Paracas, da civilização Paracas, dos 2 museus de Paracas, onde não só lá, mas lá tem uma grande concentração deles, tem em Cusco também, em outras regiões do Peru, mas em Paracas, já que esses humanoides, não homo sapiens de Paracas, foram encontrados lá, e há centenas deles, então são 2 museus onde há a exposição. Então, esses 2 museus nós vamos visitar nessa viagem. O que são esses seres? Não dá para saber. Não dá para saber se são uma produção de extraterrestres que vieram para cá e hibridizaram,
ou se eles são mesmo descendentes dos Atlantes, tal qual eram descendentes dos Atlantes egípcios, que também tinham cabeças alongadas. Isso tudo se escondeu da história, se os esqueletos com cabeças alongadas foram escondidos. Akhenaton e Nefertiti tinham cabeças alongadas, daí que a Igreja Católica hoje, né, os papas e seus bispos e por aí, a turma da elite católica usam aqueles, né, como é que chama isso aí? Esses cones que eles usam na cabeça, Mitra, né, por sinal, Mitra, que vem do deus Mitra. Não vou entrar nessas histórias, senão a gente vai se perder. Mitra da Pérsia, né? Mas essa história da Mitra católica vem dessa história dos deuses, que provavelmente eram deuses assim vistos, porque eles eram seres com poderes especiais, com inteligência além da nossa, Homo sapiens, e com altura também, estatura, em alguns casos maior do que a nossa, e que tinham uma grande tecnologia, por isso vistos como deuses, né? Então, eu acredito que esses seres tenham sido, talvez, mais provavelmente provenientes da Atlântida, mas eu não descarto a questão extraterrestre de estarem então na Terra durante muito tempo, de terem vivido na Terra por algumas, desde dezenas até centenas de milhares de anos, e depois desapareceram por uma razão ou outra. É isso aí. É com você, Cris. Maria, eu soube, claro, que você vai fazer uma expedição do tipo Indiana Jones ou Lara Croft até esses sítios arqueológicos e megalíticos em agosto deste ano agora. Vem a pergunta mais importante. Cabe mais um? Eu também quero ir, Maria. Vamos ver se eu consigo, né? Maria, qual é o programa da viagem e quais os locais você, seus alunos, fãs e amigos estarão visitando? Sempre cabe mais um, Cris. Sempre cabe mais um. E a expedição vai ser linda mesmo. Eu vou filmar tudo. Vou fazer um filme bem lindo. Para quem não puder ir, né? Vai ir conosco através do filme, igualzinho eu fiz com o filme da Serra do Roncador, onde eu fui com meus alunos e com fãs e amigos. E demorou 3 meses o filme para sair, porque tinha 200 gigas ou mais de filmes que nós fizemos lá na Serra do Roncador. Imagino que vai sair no Peru, vai sair ainda mais, certamente. Então, nós vamos para Peru, né? A Era de Aquários, Viagens e Turismo. Nós vamos para Lima primeiro. De Lima, na sequência, vamos para Caral, ver as pirâmides, essas 6 pirâmides maravilhosas, local de geração de energia livre e através da tecnologia do som. Vamos para os museus de Paracas, porque essa região é próxima a Lima. Paracas também é próxima a Lima, próxima assim, sempre mais ou menos 2 horas. Vamos ver os crânios alongados dos 2 museus que tem em Paracas. Nós vamos para as Ilhas Ballesteras, que é Balestras, né? Se escreve em português. Ali nas Ilhas Balestras nós vamos ver a natureza da região, a fauna maravilhosa que tem por lá. Na volta das Ilhas Balestras, nós vamos passar pelo Candelabro, essa é a região de Paracas ainda. Nós vamos passar pelo Candelabro, que é na Baía de Pisco, né? O Candelabro é um mistério, ele está lá há milhares de anos gravado na areia, na encosta, vai vento, volta vento, a areia cai em cima e o formato está sempre lá. É muito parecido até em tecnologia com a tecnologia que foi feita nas linhas de Nazca. Quando a energia livre era ativada na região, esses locais se acendiam. Eles eram
locais de luz visível. Então o candelabro tinha visão de tinha o objetivo de ser visualizado até a noite. Ele realmente se acendia. As linhas de Nazca, a mesma coisa. Tanto assim que você mede campo magnético. O candelabro é muito fácil. Você cava 10 centímetros para baixo da superfície oxidada que tem em cima, vermelha, amarronzada. Você chega em uma areia extremamente branca e tem um campo magnético ali, tanto quanto você tem nas linhas de Nazca. Existe uma condutância elétrica em função do campo magnético que eles produzem. Alguma coisa estranha tem, porque além de medir isso, cientificamente falando, a areia não cobre. Estranho. Ela sempre abre o formato de volta. Isso é campo magnético, pessoal. Tá bom? Então, ali foi construído por tecnologias avançadas e o foco era realmente condução elétrica e gerar iluminação. Com muito bonita desenho, né? Diga-se de passagem. Nós vamos para Cusco e Machu Picchu. Claro que Machu Picchu não podia ficar de fora, nem preciso ficar falando de Machu Picchu. El nido de condores engarrado en las cumbres, né? Cusco, nós vamos para Cusco, o mercado de Pisac. Ollantaytambo, maravilhosa região de rochas megalíticas, onde a geração de energia também livre era feita. Urubamba, Aguascalientes, a fortaleza de Sacsayhuamán, que novamente a energia livre ali corria solta, porque a tecnologia é sempre a mesma, é tudo megalitos, né? Nós vamos ver em Cusco, as muralhas de Cusco, tão famosas, com aquela formação de precisão de encaixe, e elas não foram encaixadas, já expliquei para vocês no programa anterior e nesse aqui, né? Que era feito por derreter, por ressonância a rocha, ela se chamava gelificada pela tecnologia de som, Sazers. Ela se torna gelificada, ela é transportada pelo cancelamento da gravidade, porque se forma um campo diamagnético, perde o peso, a gravidade não tem efeito, e elas são transportadas para onde quer, se cancela novamente e elas voltam a serem, digamos, configuradas pelo som no formato e da tamanho, da altura e espessura, da forma como se quer, através da cimática, tá? É uma tecnologia de som que gera forma que hoje nós estamos começando a dominar, ainda engatinhando, mas estamos chegando lá, né? Nós iremos a Puna, ao lado do Lago Titicaca. Lago Titicaca maravilhoso, o lago navegável mais alto do mundo. E agora, consegui, graças a uma pessoa muito especial, a Bel Marduk, mandou mensagem para mim via Messenger e falou: Maria, não pode ficar de fora, vocês viram no portal de Amaro Muro. E eu falei, como é que eu esqueci dessa? Graças a você, Bel, nós falamos com a agência de viagem, falei com a Edina Santos da Era de Aquários Viagens, e ela falou com o pessoal lá da agência do Peru, e nós vamos ao portal de Amaro Muro, onde existe a famosa, o que se considera o portal, que é o formato de Taurus, igualzinho àqueles que ligam as rochas, né? Sempre um Taurus de cada lado. Esse Taurus é o sistema de encaixe. Na verdade, aquilo não é um portal, e sim era uma região onde se encaixava uma outra viga, algo gigantesco. Por quê? Um grande, fabuloso, incrivelmente impactante cataclisma aconteceu ali. Regiões foram devastadas por terremotos monstruosos e por outras regiões, como é o caso de Caral, a água avançou, né, arrastando tudo em tsunamis de muitas dezenas de metros de altura, arrastando, digamos, sedimentos por cima, fora os terremotos fantásticos. Então, tanto em Pumapunku como Tiwanaku, é nítido que os grandes megalitos foram trincados no meio, foram rachados, rochas com nível de dureza absurdo. Ali teve terremotos e arrastes, as pedras foram jogadas, megalitos de 200 toneladas, 300, 1000 toneladas foram jogados a distâncias grandes
de forma a rompê-los. Isso significa que houve realmente um impacto poderoso que destruiu toda essa região. Então, o portal de Amaramuro não é um portal, e sim é um local onde havia a ligação desses tauros, pequenos tauros, que eram pontos de amarração de energia para fazer as ligações entre rochas, entre, digamos, colunas e por aí vai. Então, mas é legal a ideia de que seja um portal e o pessoal vai lá e sente energia legal, porque havia todo um campo magnético lá para a produção de energia livre e talvez as pessoas sintam esse tipo de energia, porque alguma coisa sempre fica no local e tem o campo morfogênico, a ressonância que está no local e pode ser captada pelas pessoas mais sensíveis, né? Com certeza, pessoas sensíveis, assim como a Bel, percebem, sentem vibrações e recebem coisas de um passado da humanidade, quando nós somos muito mais, digamos, conhecedores das tecnologias. Até que então, esses desastres aconteceram e acabaram destruindo total ou parcialmente essas civilizações. E ficou aí o grande enigma. Mas nós vamos lá visitar isso tudo e entrar em contato com esses padrões. E se você quiser ver, vem com a gente ali com a Era de Aquários Viagens e Turismos. Vamos conhecer isso e estudar. Eu vou estar com vocês explicando em detalhes tudo que tem lá. E vamos ver muitas coisas, mais do que eu já falei. Já esqueci algumas coisas agora que eu lembrei. Tem os faróis que também na região próxima ali do portal de Amaramuro, ao lado do lago Titicaca, tem alguns faróis de pedras que nós vamos visitar, que também são construções da época pós-Atlântida. Tá bom, pessoal? Então, um abraço para todos, muito obrigada a vocês e até o próximo Despertos. Tchau, tchau! Bem, pessoal, o Peru é um país com mais de 10.000 anos de história, um país místico, ufológico, cheio de encantos e que foi palco de um passado glorioso, sede do Império Inca e de outras milhares de civilizações que são motivo de muito orgulho para a humanidade. Cada parede, cada local conta uma história, uma tradição, onde é uma verdadeira conexão ancestral. Cada pedra tem um significado, cada comida um sabor incomparável, uma diversidade de encantos que fascina o mundo. Tudo lá é uma mistura de passado histórico e de uma cidade moderna em pleno crescimento. Seu centro histórico foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, e um passeio pelas ruas da cidade representa uma verdadeira viagem ao túnel do tempo. São 3 as línguas oficiais desse país, sendo o espanhol a mais falada pelo povo. O quechua ainda ocupa muito espaço entre os nativos. Já o Aimará possui menor expressão. Pessoal, vá e faça essas jornadas pelas maravilhas desse país ao lado dessa cientista maravilhosa, entrando na sua mais profunda conexão com sua essência universal. Você pode, você merece. Lembra, o futuro está oculto atrás dos homens que o fazem. E o impossível só demora o tempo de acontecer. Gratidão, pessoal. Até o próximo Despertos. Inscrevam-se em nosso canal Cron TV no YouTube e o Sol Negro 11 de Maria C. Pereira. Até o próximo Despertos.